Boa noite, alunos do Centro Universitário Academia de Nutrição. Eu sou Fabiana Salgado, nutricionista da criança e do adolescente, e vim hoje conversar com vocês sobre esse período tão complexo que é a adolescência, né? Jogaram aqui o lado difícil para mim, hein, Yuri? Bom, eu gostaria muito de estar ao vivo com vocês, mas precisei gravar esse vídeo porque hoje é aniversário do meu filho, do meu pequenininho, fazendo 8 aninhos hoje, então o dia é todo dele. Fica esse vídeo que foi gravado especialmente para vocês e eu espero que gostem. E fica o meu contato, meu Instagram é o @NutriFabianaSalgado e vocês podem me enviar directs, lá tem um link que é para o meu WhatsApp, então vocês podem falar ali diretamente comigo. Quando cair em uma das meninas aqui de recepção, elas vão encaminhar para mim caso tenha alguma dúvida, tá bom? Não precisa ser e-mail, nada de contato frio, pode mandar um direct, um WhatsApp que a gente fala mais no tete a tete, tá? Bom, então o meu tema hoje com vocês é sobre a adolescência, mas eu quero começar introduzindo um pouquinho do que é esse atendimento da criança e do adolescente no geral, um pouquinho da minha experiência profissional, porque eu acho que isso sempre ajuda muito quem está ainda estudando, quem está definindo ali a sua especialidade no futuro. A gente tem dúvidas, né? Muitos de vocês vão acabar indo para áreas que hoje nem planejam, a gente planeja de um jeito e a vida vai levando as oportunidades e novos interesses vão levando a gente às vezes para outros rumos. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse atendimento da criança e do adolescente, que é tão diferente de todos os outros, porque na maior parte das vezes você não está falando ali com o seu paciente, né? Então assim, existe um desconhecimento muito grande sobre como funciona esse período da infância e da adolescente, porque a visão não é própria, né? A gente tem uma visão externa do responsável que está trazendo ali uma questão para a gente tem a nossa própria visão também ali externa, nós não somos crianças, nós não somos adolescentes, exigindo assim um ambiente de empatia extrema de todas as partes para que a gente consiga olhar para essa criança, para esse adolescente com todo carinho. E a nutrição, hoje a gente fala muito da nutrição comportamental, né? Isso é uma área de estudo, imagino que uma das que mais vem evoluindo ultimamente aí no campo da nutrição. Mas o que eu percebo aqui na prática clínica? Que as coisas são olhadas muito em separado. Então a gente vê ali na nutrição e você aprende na faculdade, lá na materno-infantil, toda a alimentação da criança ali, como ela deveria ser, como que a OMS, como que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que seja feita essa nutrição da criança. Então aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e aí começa o que chamam de introdução alimentar, e aí não coloca sal até 1 ano, não oferece açúcar até 2 anos, né? Então a gente tem ali uma série de regras, uma série de orientações bem certinhas, né? Bem quadradonas, para como aquilo deve acontecer. Quando a gente olha para a nutrição comportamental hoje e quando a gente olha olha para as suas contribuições nas orientações gerais para a infância e para a adolescência, a gente fala bastante das questões das emoções, né? Então, hoje a gente tem um quadro de ansiedade geral muito grande na pandemia, né? A gente olha para esse comer emocional, a gente olha para algumas questões e aí a gente isola um pouquinho. Quando a gente olha para essas questões, aí a gente isola aquelas recomendações quadradonas. Então, ou a gente olha para um lado, ou a gente olha para o outro. E a gente não faz uma ligação, a gente não faz um vínculo entre tudo isso para que possamos dar orientações menos específicas, mais individualizadas e mais amáveis, mais afetuosas, tá? Essa família que tem uma criança, que tem um adolescente e que cria um ser humano em formação em casa, ela enfrenta N desafios. A maior parte de vocês, imagino, seja mais jovenzinho, provavelmente não são pais, mas um dia serão, se assim desejarem, né? Talvez tenham irmãos ou convivam com outros colegas que já têm filhos e percebam esse desafio que é
o criar outro ser humano. Hoje, as famílias elas são extremamente cobradas, né? Esse universo do atendimento à criança e ao adolescente, ele precisa olhar para isso porque esse pai, essa mãe, esse cuidador, eles também carecem de cuidado e eles carecem de informação sobre o que está acontecendo naquele corpinho, né, do seu filho ali, do seu cuidado, né, e que ele não está entendendo o que será que eu posso fazer de melhor. Porque a maior parte dos erros, pessoal, é tentando acertar. Esses pais, esses cuidadores, eles buscam informações e eles buscam ali na nutrição essa orientação que acabam recebendo de como deveria funcionar, e aí na nutrição comportamental eles ouvem falar de comer emocional, talvez voltem para casa com alguns exercícios, eles ouvem um lado, eles ouvem o outro, mas eles continuam muitas vezes ali perdidos com aquela pessoinha em casa e que vem sem manual de instrução. Por quê? Porque essa dúvida tão grande, esse não saber o que fazer com o adolescente, não saber o que fazer com o bebê, não saber o que fazer com a criança. Porque nós não fomos feitos, pessoal, para sermos criados assim por pai e mãe, ou por mãe solteira, muito menos, né? Nós não fomos feitos para sermos criados assim. Disse que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E isso nada mais é do que a pura verdade. Então, as dificuldades enfrentadas pelos adultos no processo de criação têm muito a ver com a sua sobrecarga. É difícil amamentar porque é só você, na maior parte das vezes, e é cansativo, é esgotante. É difícil criar a criança porque precisa brincar, precisa fazer comida, a criança demanda você o tempo inteiro, só que fazer tudo sozinho ao mesmo tempo é muito difícil. É preciso uma aldeia para criar uma criança. E fazer o papel de uma aldeia é estafante. Quando chega na adolescência, essas demandas, elas não param, pelo contrário, chegam novas demandas. Você estava se acostumando ali, né, a como é o andar da carruagem, como funciona esse processo de criação, de desenvolvimento do pequeno ser humano, e de repente, pum, muda tudo. De repente vem ali novos desafios que você não esperava. E é sobre esses desafios que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Esse atendimento nutricional da criança e do adolescente, ele precisa ser cuidadoso com os responsáveis. Ele precisa ser um abraço, porque a pessoa, o pai, a mãe, o responsável, que vai até você, nutricionista, ele está pedindo ajuda. Cada consulta é um pedido de ajuda. E quando você recebe esses pais e você tem o seguinte retorno: não entra na sua casa o que você não quer, você é responsável pelas compras da sua casa, se essa criança desenvolver uma compulsão por açúcar, é sua culpa. Se você deu fórmula infantil e poderia ter amamentado porque ficou cansado, é sua culpa. Você... eu estou me especializando em autismo, tá? Agora, por exemplo, você teve muito acesso, se alimentou muito mal na gestação e o autismo é predominantemente genético, mas há estudos que demonstram indícios ali de que a má nutrição na gestação pode aumentar a chance do seu filho autista por sua culpa. Então, essa culpa que é incutida na cabeça dos pais, essa culpa que a sociedade tantas vezes, né, você olha ali para uma criança gordinha, uma criança que está acima do peso e você pensa assim, culpa dos pais, você sempre culpabiliza os pais. E a figura da mãe, nesse caso, graças a uma sociedade extremamente machista, né, pessoal? Mas a figura da mãe é extremamente culpada. Desde toda a gestação, né, a mãe precisa ter determinado comportamento durante a sua gestação, ela precisa, hoje em dia, existe uma pressão muito grande, porque por muito tempo a nossa cultura empurrou as mães ali para a cesariana, né, para aquela cesárea agendada, e hoje a gente tem uma pressão muito grande para o retorno para o parto
normal para o parto humanizado, né? E aí depois a amamentação, e antes era a fórmula infantil. Então a gente teve uma fase de uma moda antinatural, de parto agendado e de fórmula infantil, e hoje a gente tem o resgate de valores ali de saúde e de afeto, né, de naturalidade desse processo do parto, e isso é muito demandado dessa mãe, que ela faça o parto normal, que ela amamente, que ela ande de sling com a cria pendurada nela o dia inteiro. Essa demanda é muito grande, e quando ela se estafa, e quando ela tem um problema, e quando ela busca ajuda, a última coisa que ela precisa é se sentir culpada. Então, se um dia vocês cruzarem, se um dia vocês forem atender ali uma família de uma criança, de um adolescente, sempre tenham primeiro lugar isso em mente. Poderia ser meu filho, poderia ser meu sobrinho, poderia ser comigo, porque nós estamos sujeitos a esse nível de estafa o tempo todo. Então tem o desconhecimento, existe o fator, você pode chamar como quiser, negligência, preguiça, você pode pensar em qualquer coisa que pode levar uma família a se perder nesse caminho da boa alimentação. Você pode pensar em tudo. Existe fator genético? Existe a fisiologia ali da pessoa? Existem fatores genéticos que mudam ali as escolhas, mudam o paladar da pessoa? Sim, existe. O paladar tem, sim, fatores genéticos envolvidos. Existe um monte de coisa que você pode enumerar, mas naquele momento em especial, você, nutricionista, não está ali para julgar. Você está ali com um quadro que já aconteceu e o passado não se muda. Você está ali com um quadro para mudar daqui para frente. E é nessa intervenção nutricional que vocês em breve, né, serão aqui meus colegas e que vão atuar, que a visão, assim, nutrição comportamental, manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, essas visões não vêm colaborando. Se elas estivessem colaborando, a gente não teria os consultórios hoje lotados, a gente não tem, né, de gente reclamando com os pediatras. Uma das maiores queixas é: meu filho não come. Tá? Então é uma das maiores queixas que os pediatras dizem ter ali nos seus consultórios, né? Eu atendo uma clínica que tem 21 pediatras ali. O tempo inteiro eu tenho essa troca com eles, e essa é uma das maiores queixas nos consultórios pediátricos: meu filho não come. E a taxa de obesidade infantil crescendo, né, loucamente. Isso vocês veem o tempo todo, essas taxas. Enfim, vocês sabem da questão da obesidade, dessa transição que o Brasil passou nas últimas décadas, de sair lá da desnutrição para essa epidemia de obesidade, inclusive obesidade infantil, tá? Então, assim, a gente tem esse monte de problema, quer dizer que as orientações atuais, elas não estão funcionando. E, em minha opinião, que eu trago para você, tem muito a ver com essa visão mais completa e complexa do ser humano. As orientações simplistas, elas existem porque elas têm um público que demanda por elas. Vocês sabem disso, vocês cursando nutrição, as pessoas te perguntam assim: é verdade que maçã dá fome? Que emagrece? Chá de hibisco emagrece? Não é assim? As perguntas que a gente recebe é assim: é verdade que banana engorda? Tem alto índice glicêmico? As pessoas têm umas perguntas pontuais e específicas, como se aquilo fosse mudar a vida. Querem saber de creatina? Querem saber do whey protein? Querem saber de termogênicos? Não querem saber de acordar, praticar exercício diariamente, ter uma alimentação balanceada. As pessoas querem ali pílulas mágicas para todas as questões da nutrição. A maior parte de vocês, imagino, olha aí com olhos mais atentos ali para o processo de emagrecimento, mas saibam, não é diferente. Quando a gente olha nas outras esferas da nutrição, a gente também recebe esse público da pílula mágica. Então, o meu filho não come, ele não aceita bem os alimentos. Eu quero aqui uma solução para que ele passe a comer. Essa é a solução buscada. É assim que as pessoas chegam no consultório.
E esse é um pedido de ajuda. O fato dessas pessoas quererem uma resposta simplista já é por si só um problema. Por quê? Porque as pessoas não buscam entender o todo, entender o cérebro dessa pessoinha, o desenvolvimento dessa pessoa, tanto fisiológico, quanto cognitivo, quanto social, em todos os aspectos. O desenvolvimento é uma fase pela qual nós já passamos. Quem está ali, o cuidador, em geral, já passou por aquela fase. E ignora a dificuldade que foi viver tudo aquilo. Se a gente se lembrar da nossa infância e da nossa adolescência, a gente consegue resgatar ali diversas dificuldades, traumas, né? Coisas que medos, inseguranças que a gente enfrentou. E quando a gente olha para o pequenininho, quando a gente olha para o adolescente sofrendo por amor, né? A gente passou por aquilo, mas a gente olha sem grande empatia. E para mim, o que é principal na pessoa que vai atender qualquer fase do desenvolvimento, ali até o final da adolescência, que é o meu caso, o principal é o conhecimento sobre o desenvolvimento. E quando a gente fala sobre conhecimento, sobre o desenvolvimento, a gente fala de cérebro. E sim, temos o nosso segundo cérebro, tá? Mas nós precisamos, quando falamos de desenvolvimento, falar do desenvolvimento cerebral. E eu vou te explicar por quê. Usualmente, quando a pessoa vai falar da adolescência, de um comportamento do adolescente que ela julga ali exagerado ou inadequado, a pessoa fala assim, são os hormônios. E isso demonstra um extremo desconhecimento, uma grande ignorância sobre o tema da adolescência. Na verdade, os hormônios que se destacam ali nessa fase da vida e que dão, né, em termos hormonais, ali, a grande diferença na adolescência diz respeito aos hormônios sexuais. E isso nada diretamente vai ter a ver com esse comportamento alterado do adolescente. Esse comportamento ele é regido pelo processo de amadurecimento cerebral. Mas é claro que o desenvolvimento físico dessa fase vai interferir no comportamento. Então, na adolescência, a gente tem uma rápida evolução ali, um rápido amadurecimento de toda a parte sexual desse menino, dessa menina. Então, é o que a gente chama de puberdade, né? A gente tem os pelos, a gente tem um aumento dos seios, dos quadris nas meninas, a gente tem um aumento do pênis nos meninos. Então, são mudanças no corpo que levam ali a um grande espantamento consigo. Então, esse adolescente ele começa a ver essas mudanças e ele começa a estranhá-las, tá? E aí, como ele vai encarar essas mudanças? Ele vai encarar essas mudanças com a bagagem que ele tem e com a vivência, a experiência que ele vem tendo. Ele traz consigo todas as suas tendências genéticas, ele traz tanto para as mudanças corporais quanto para a forma como ele vai encará-las. Então, essa pessoa ela tem tipicamente um jeitinho de ser, ela tem ali a sua visão do mundo, que vem ali uma parte genética, uma parte da sua criação. Essa pessoa ela tem um convívio social de amor, de compreensão, ou ela tem um ambiente hostil. Então é a partir de vários fatores internos e externos que esse adolescente ele vai encarar essas mudanças físicas, tá? Então as mudanças físicas, assim como as mudanças no cérebro, né, todas as mudanças fisiológicas, elas fazem parte da adolescência. É preciso passar por elas. A outra opção não é envelhecer, não crescer, né? A outra opção é findar a vida. Então a adolescência é um período necessário, não tem como passá-la dormindo, né? Shakespeare falava que quem dera, né, de 16 aos 23 anos as pessoas adormecessem. Mas não é possível. Então é preciso, essa fase é natural, faz parte do amadurecimento. E ajudar esse adolescente para que ele sinta, que ele saiba que esse processo de mudança, ele faz parte, ele acontece com todo mundo, ele é natural, é papel do seu contexto, dos adultos, de quem está em volta. É papel de nós, nutricionistas, que recebemos essas famílias nos nossos consultórios,
com um grito de ajuda. Tá? Então, essa mudança física toda, ela acontece, ela vai acontecer, ela é normal, não tem como fugir, mas ela é encarada de uma forma ou de outra, de acordo com fatores ali internos e externos. Nesse processo do amadurecimento sexual, a gente tem também o desenvolvimento da sexualidade e a gente tem a fertilidade acontecendo. E a aquisição da fertilidade, a menina que ela pode se sentir envergonhada ali com a menstruação, o menino que está ejaculando, que tem ambos os sexos ali, o desejo sexual acontecendo, tudo isso gera um ambiente de muito constrangimento para grande parte dos adolescentes, principalmente aqueles que não têm um ambiente livre de diálogo, de aprendizado ali para lidar com essas coisas com a naturalidade que elas merecem. Todos nós passamos por isso, todos, sem exceção. Esse é o único, a adolescência é o caminho único para se chegar na vida adulta. Então são mudanças físicas relacionadas aos hormônios sexuais, a gente tem ali a testosterona acontecendo a mil, com todos os efeitos que ela traz, né, os efeitos ali anabólicos, a gente tem a consolidação óssea, a gente tem a massa muscular ali aumentando, a gente tem a redução aquela pancinha de criança, aquela gordurinha a mais que as crianças têm e garantem ali a formação dos hormônios de crescimento, a gente tem essa alteração na fase de adolescência para a consolidação de um corpo que vai chegando cada vez mais perto da idade adulta. E essas mudanças no corpo, regidas pelos hormônios sexuais, elas não são a consolidação do amadurecimento cerebral. Eu quero perguntar para vocês, se vocês sabem, com que idade se consolida o amadurecimento do cérebro? Com que idade a gente começa a falar de envelhecimento do cérebro? Ele vai amadurecendo e ele atinge a sua maturidade aos 25 anos. Eu costumo brincar quando eu estou dando palestras assim, que eu conheço uns de 40 que ainda não amadureceram. Então, assim, aos 25 anos é que eu vou atingir uma maturidade cerebral com a evolução do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pelo pensamento de longo prazo, pela responsabilidade, pela noção ali de consequência dos nossos atos. Isso acontece lá nos 25 anos. Então, o adolescente, ele tem um corpo no auge dos hormônios, no auge do desejo, no auge da transformação, peito, peru crescendo, tudo acontecendo, quadril largo, tudo acontecendo nesse corpo com um cérebrozinho que ainda é regido pelas emoções. Então, onde acontecem as emoções? A gente tem as amígdalas ali como maestros, né? Das nossas emoções, e aí a gente ainda tem a maior parte das sinapses acontecendo nessa área emocional do cérebro. A gente ainda não tem o córtex pré-frontal amadurecido. E nessa fase da adolescência, quando a gente tem ali essas experiências, esses estudos de imagem do cérebro, você vê uma redução, uma perda grande, enorme das sinapses. Então esse adolescente, ele está reduzindo ali o número de sinapses, a massa cinzenta é reduzida para consolidar, para focar ali na consolidação, no amadurecimento do córtex pré-frontal. E ali eu vou começar esse processo de uma forma que não é muito gentil, de uma forma brutal, tá? Então, são perdas de sinapses, esse adolescente ele vai começar a mudar o tipo de comportamento para outro tipo de comportamento, um pouco mais engajado, um pouco mais responsável, tá? Então ele começa ali a ter algumas mudanças de comportamento que são justificáveis pela alteração da região do cérebro que está amadurecendo e que está ali reduzindo
o número de sinapses. De toda forma, ainda é muito mais ativa a região das emoções, é muito mais ativa essa região, as amígdalas ainda estão ali, ó. Então, elas estão regendo as decisões que são extremamente emocionais ainda. Então, olha só, quando eu que estou de fora e se eu não tenho uma visão extremamente empática, se eu não tenho esse entendimento do desenvolvimento do adolescente e se eu não acolho a família num abraço de empatia, eu olho para esse corpo desse adolescente e a partir daquelas mudanças do corpo, eu entendo, eu vejo uma pessoa muito mais próxima de um adulto do que de uma criança. Esse adolescente muitas vezes ele está na festa, ele está bebendo, ele está com comportamentos ali que eu vejo e falo, cara, é um adulto, né? É um adulto. Olha o corpo, tem peito, tem bunda, né? Tem peru, é um adulto. Eu olho para ele, se veste como um adulto. Então, assim, esse acontecimento sexual, essas mudanças hormonais sexuais e o desenvolvimento desse corpo e esse comportamento ali, essa alteração, ele vai se vestir ali na moda, né? Isso nada tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Ele ainda toma decisões nas regiões ligadas à emoção. São as amígdalas dele ali, amígdalas cerebrais, tá, gente? Às vezes, quando a gente fala sobre as amígdalas, as pessoas pensam nas amígdalas aqui da garganta. Então, ali, a amígdala cerebral, ela rege ali essa tomada de decisão das emoções. E esse adolescente, apesar de ter um corpo de adulto, ele tem ali as decisões regidas pela emoção. E a cobrança externa é para que ele haja como um adulto, para que ele tenha decisões maduras, para que ele entenda, tenha uma noção desse corpo, dessa fertilidade que ele não tem. Ele não tem ainda essa visão de longo prazo, ele não tem ainda essa noção de causa e consequência. E por isso, muitas vezes, a gente tem ali esse julgamento da gravidez precoce. Só que a gente precisa abraçar esse adolescente porque ele passa por aquilo, porque aquilo é normal, gente. A nossa espécie, a gente esquece às vezes que a gente é bicho e a nossa espécie ela evolui de determinada forma porque isso é interessante para ela. O mecanismo, né, quando a gente fala ali de Darwin, quando a gente fala de teoria da evolução, a gente só mantém na nossa espécie as características que são interessantes a ela. Então, se a amígdala continua lá mega ativa com essas mudanças sexuais acontecendo e o córtex pré-frontal ainda não, quer dizer que a decisão emocional ali no auge da sexualidade, ela para a nossa espécie, para a perpetuação da espécie, ela é de alguma forma interessante. Então a gravidez precoce, ela não deve jamais ser olhada com maus olhos, porque ela é a natureza da nossa espécie. Ela é a natureza da nossa espécie. Ela não é socialmente aceita. Mas na nossa biologia, gente, ela não muda. Porque na nossa cultura não é legal ficar grávida aos 14 anos. A nossa biologia, ela funciona de uma forma. E que demora muito tempo para ser alterada. E nós, profissionais de saúde, nós somos os profissionais da biologia. Nós precisamos entender desse desenvolvimento, como você pode trabalhar com adolescentes, como você pode trabalhar com crianças, sem entender a complexidade, né? E a beleza dessa fase, a naturalidade. É preciso naturalizar comportamentos que têm um fundo biológico e que não carecem de julgamento, carecem de abraço. Né? Então, toda essa mudança dessa fase, ela coloca esse adolescente o que eu chamo de segunda janela, a segunda grande janela para formação de hábitos. Então eu tenho a primeira grande janela das formações dos hábitos, lá no inicinho, na infância. Então, quando essa criança que aprende por imitação, ela não aprende por educação nutricional, não é fazendo bonequinho de berinjela que essa criança ela vai ter bons hábitos, estando dentro de uma família que cultiva bons hábitos,
que ela não é fazendo BLW, não é fazendo introdução alimentar bonitinha, não comendo açúcar até 2 anos e não comendo sal até 1 ano. Não é assim que se formam bons hábitos. É também com o conhecimento ali do cérebro dessa criança, que aprende por imitação e que tem grande desejo de pertencimento. Nós temos o grande desejo de pertencimento pela vida inteira. E na infância isso é muito forte, na adolescência isso ainda é muito forte, pelo fato das questões emocionais serem ali na infância exclusivamente emocionais, né? A amígdala regendo tudo, tá? Então lá na infância eu tenho essa criança desejando participar da mesa, desejando ser igual aos adultos, por isso que a criança ela brinca imitando coisa adulta, ela calça o chinelo do papai, ela brinca de panelinha de comidinha, né, de misturar os ingredientes, gosta de participar da cozinha. Gosto muito de imitar os adultos, imita as profissões, o bombeiro, o policial, né? Meu filho quando era pequenininho era apaixonado pelos bombeiros, imitava o bombeiro, né? Então assim, essa criança ela tem um grande desejo de pertencimento e você também. Provavelmente pensei em você, grande parte de quem está me assistindo, será que estão me assistindo até agora? Que gravação é brabo, né, gente? Mas boa parte aí de quem está me assistindo ou comprou ou teve vontade de comprar nos últimos tempos alguma roupa, alguma coisa, um pijama, alguma coisinha tie-dye, né? Que é aquela estampa manchadinha, assim. Por quê? É a moda. A moda, a indústria da moda, ela trabalha com esses conceitos, esse desejo de pertencimento. Tem um livro que ele é, para mim, a bíblia sobre esse assunto, né? Minha formação original é em marketing, a nutrição é minha segunda formação, que é o Império do Efêmero. O Império do Efêmero, eu super indico essa leitura, tá? O Império do Efêmero. Então, assim, a moda, ela se utiliza desses conceitos e a nutrição não. Entende, pessoal? Então, nós precisamos adentrar nesses conceitos, nós precisamos entender essas mudanças todas cerebrais. Então, esse desejo de pertencimento, ele acontece lá na infância e por isso a infância é a primeira grande janela para a formação de bons hábitos e isso volta a acontecer novamente na adolescência com essa grande mudança. Na infância você tem essa oportunidade, porque é a criação das sinapses, a criança ela está aumentando o número de sinapses e aumentando a sua massa cinzenta ali loucamente, ela está formando novas sinapses e nada como formar do zero, né? Nada como formar do zero essas sinapses ali de um jeitinho que vá levar a bons hábitos, né? Então são práticas de exercício físico, o comer determinado alimento, a repetição ali, o hábito das frutas, por exemplo, como lanche intermediário, isso vai se criando do zero ali na infância, então em nenhum momento pode ser melhor do que a infância para a criação desses hábitos. Mas na adolescência eu tenho a perda de várias sinapses e eu tenho a criação o desenvolvimento de uma nova área que tem muito mais a ver com a tomada de decisão lógica, com um filtro, com um bom senso e com engajamento. É na adolescência que eu inicio o processo de engajamento. Então, o adolescente ele se afilia lá a partido político, ele é representante de classe, ele se envolve com as questões, por exemplo, da alimentação, ele se engaja, ele se envolve com a religião. A gente tem na adolescência o início da carreira dos atletas, né? Então a gente tem ali o início ali por volta dos 10 anos, né? Que a gente, dependendo da literatura, a gente vê o início da adolescência em diferentes idades, mas em geral ali entre 10 e 12 anos a gente fala da adolescência e a gente tem o início de uma carreira esportiva, tá? Então a gente tem o engajamento na adolescência por conta dessa mudança cerebral. E esse momento de engajamento é a segunda grande janela para a formação de bons hábitos. E é nesse contexto que a família vem buscar ajuda. Com esse adolescente que não vem com manual de instrução, essa família, ela cresce, né? Como eu falei lá no início, é preciso uma aldeia para criar uma criança e hoje as pessoas, os cuidadores, eles são sobrecarregados. A gente leva uma aldeia nas costas.
e aí esse adolescente, essa criança não teve manual de instrução, eu não sei o que fazer, eu não sei mais, agora ele começou a tomar decisões sozinho, não adianta eu falar, né? A gente ouve muito isso, eu já falei 1000 vezes, não adianta eu falar. Eu vejo isso até mesmo no lido com as crianças. As pessoas tentam buscar na criança e no adolescente uma questão racional que simplesmente não existe nesse cérebro. Não tem. O córtex pré-frontal não está desenvolvido. Ele só chega à sua plenitude aos 25 anos. Então é muito irracional eu querer que essa criança ou esse adolescente façam escolhas alimentares com base no seu cérebro, com base na sua lógica. É totalmente emocional. E na adolescência a gente começa a ter os primeiros sinais de algum filtro. Mas em geral, esse filtro está muito mais vinculado ao desejo de pertencimento, tá? É o querer ser magrinha igual ao outro, querer, né, ser desejado, e essa visão gordofóbica do mundo que existe, que é fato, que está aí hoje, né? Então o adolescente gordo, ele não quer ser gordo, ou tudo bem, ou ele está em paz com o seu corpo, né? Porque tudo depende ali do contexto desse adolescente, tá? Mas de toda forma é uma fase, é uma janela enorme nesse aspecto de fim de sinapses antes existentes, formação ali de novas e são menos sinapses, porém mais refinadas, tá? Então eu tenho emoções mais refinadas, eu tenho uma tomada de decisão mais refinada, ainda que não totalmente racional. Então voltando, quando a gente fala ali, quando a gente ouve falar, são os hormônios, é uma grande besteira, não são os hormônios, é o desenvolvimento cerebral. E esse desenvolvimento, ele não acontece igual para todo mundo, né? Os adolescentes, eles vão, cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo, ele vai atingir a maturidade tanto sexual quanto essa questão cerebral em idades diferentes, né? Um vai mais rápido, outro vai mais devagar, um vai mais rápido de um lado e mais devagar do outro. Então isso alterna muito, e as pessoas na adolescência, por isso, são muito diferentes umas das outras. Né? Quando a gente está entre os adultos, ainda que a gente guarde as nossas diferenças todas, genéticas, comportamentais, tudo, nós somos indivíduos, né? Ainda que a gente guarde as nossas diferenças, ali após os 25, beleza, nosso cérebro findou o seu desenvolvimento, e aí são diferenças nossas como indivíduos. Mas nessa fase ainda do processo de desenvolvimento, eu tenho também velocidades diferentes. Então eu tenho uma menina que já menstruou, eu tenho a outra que ainda não, eu tenho um menino que já cresceu bastante o pênis, já está ali do tamanho de adulto, já cresceu a altura, já cresceu. E eu tenho outro que ainda é pequeno. Então eu tenho diferenças muito grandes, e isso traz sentimentos de grande insegurança para esses adolescentes. Né? E ele começa nesse processo de desenvolvimento do córtex pré-frontal, de um pouquinho de engajamento e né, esse desejo ali de pertencer. Começam as dúvidas sobre o seu pertencimento. Será que eu vou ser igual? Será que eu vou fazer parte de um grupo privilegiado, né? Será que eu vou ficar pequeno? Será que eu vou ficar gordo? Será que eu vou ficar magricela? Então, todo esse sentimento, ele é aumentado por muitos fatores. A diferença entre a grande mudança do corpo pelos fatores dos hormônios sexuais, a grande diferença entre uma pessoa e outra, e a rápida ali mudança no cérebro de região predominantemente utilizada no cérebro. É tudo muito acentuado, é tudo muito grandioso. E nós, quando vamos atender essas pessoas, o que nós precisamos? Nós temos ali alguns âmbitos para lidar com esse adolescente. Então nós temos a família, nós temos o ambiente no qual esse adolescente se insere. E quando a gente vai abordar de uma forma mais racional,
de uma forma a explicar benefícios disso e daquilo, como deve ser esse contexto e por quê. E a gente vai falar de responsabilidade das escolhas, a gente vai falar de compras, de planejamento alimentar. É preciso conversar com adulto, gente. Você conversar com um adolescente, passar ali para ele uma dieta, na verdade, pode ser um grande golpe de insegurança nesse adolescente. Ele está exatamente inseguro e agora você está dizendo para ele que ele não sabe o que comer, que ele não é capaz de tomar as próprias decisões. Então, se ele está nessa grande janela de formação de todo esse processo, de engajamento, de formação de novos hábitos, tá? É preciso que a gente nade a favor da maré. É isso que a nutrição precisa aprender, a nadar a favor da maré. Então, se lá na infância a gente tem a curiosidade, né, o lúdico, a gente tem tudo isso, aqui na adolescência a gente tem um engajamento. Então, eu tenho, por exemplo, desafios. Eu tenho, por exemplo, a moda. Eu tenho hoje uma enorme oportunidade que é o fato de chefes de cozinha, da gastronomia estar em alta. Então eu tenho esse engajamento aqui, eu tenho adolescentes que podem se apaixonar pela cozinha, eu tenho adolescentes que podem se apaixonar pela própria nutrição. E aí é preciso que eu entenda esse adolescente, essa família, esse caso específico, sem pílula mágica. Pensar que você vai calcular uma dieta e prescrever ele para uma criança ou para um adolescente é de grande inocência. É simplesmente pegar o que você aprende ali, né? Por A mais B, eu posso pegar na internet aqui um cardápio ideal para uma criança de 5 anos, para um adolescente de 14 anos. Tá? Então, eu preciso desse contexto. Como que é essa família? Como fica esse adolescente? Por quem ele é cuidado? Então eu tenho adolescentes que eles vão para a cozinha sozinhos, se virarem, tá? Eu tenho adolescentes que tem ali pai, mãe, tem ajudante em casa, que tem tudo prontinho na mesa. Então, de uma forma ou de outra, esse pedido de ajuda que chega no consultório, ele precisa ser contextualizado para que a sua orientação seja a favor da maré. Então, olha só, se esse adolescente, ele tem tudo ali na mão, né? Ele não faz nada, ele recebe tudo prontinho. Então, eu tenho um primeiro filtro, que é o que chega nessa casa, né? Quem faz e por que a autonomia desse adolescente não é incentivada. E quando a gente pega pela autonomia desse adolescente, a gente se aproveita da emoção ali em alta dele e a gente se aproveita desse engajamento, desse desejo de pertencimento. E aí é preciso identificar especificamente neste adolescente quais são os seus interesses, o que ele curte, né? E aí a gente aproveita desse momento para engajá-lo ali num processo que pode ser grande, que pode ser pequeno, desde que ele seja executável, desde que ele seja realista. Toda mudança para o bem é uma mudança para o bem. A gente não pode sonhar com o ideal e ficar o tempo inteiro martelando com as famílias ali o ideal, se aquele ideal não é executável, não é prático para ela. Então eu tenho adolescentes, por exemplo, como eu falei, que ficam sozinhos e que têm que se virar em casa, né? Então eles vão abrir a geladeira e vão pegar o que for mais fácil. É a regra do jogo, é assim que o ser humano funciona, são características da espécie. Se tiver biscoito, se tiver açúcar, né, doces, enfim, refrigerante, e ele gosta, é o que ele vai pegar. É uma tendência da nossa espécie, um armazenamento máximo de energia, a gente buscar o que houver de mais calórico. Então ele vai lá nessas coisas e é preciso que ele tenha disponibilidade adequada em casa, que ele esteja sendo criado num ambiente seguro. E esse ambiente seguro para uma criança, ele não é adulto, ele nem deveria estar sendo deixado sozinho em casa, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. As pessoas, hoje, a mãe e pai precisam trabalhar, a mãe solteira é uma realidade
imensa, vocês vão ver na prática clínica de vocês. Então, muitas vezes, esse adolescente, ele é deixado sozinho em casa, ali com 14 anos, e ele vai sozinho comer alguma coisa. É preciso educar essas famílias, explicar o processo de amadurecimento cerebral e de que não faz parte. Esse cérebro, ele não é capaz de tomar uma decisão com base nas consequências a longo prazo, na construção de uma boa saúde. Ele não é capaz. É preciso que o adulto faça esse passo da disponibilidade. Então, esse adolescente, ele vai abrir a geladeira, ele vai encontrar o quê? Um pote de salada de frutas, uma fruta já picada, ele vai ter ali bem visível, porque ele vai tomar uma decisão emocional. Entende, gente? Então, se tem um biscoito e tem ali a opção saudável, vamos dizer assim, ele vai no que ele prefere emocionalmente falando, que é mais gostoso, o que dá mais prazer, tá? Então, ele tem ali o sistema de recompensa dele, a toda, gente, funcionando. E o açúcar mais sistema de recompensa, vocês já sabem, vocês são estudantes de nutrição. O meu corpo pede mais do que eu mais ofereço para ele. Então, esse sistema de recompensa vai cair ali, E esse adolescente, ele não tem condições de sair dali sem que ele seja engajado. O engajamento é a ferramenta básica do trabalho com o adolescente. E aí, gente, o trabalho direto com o adolescente, tá? Porque são duas esferas aí desse trabalho. Uma abordando os adultos cuidadores, e essa, na minha opinião, é a principal. E o trabalho direto com os adolescentes. Então, eu tenho ali esse início desse desenvolvimento do córtex pré-frontal e de um certo bom senso, um certo filtro. E a questão do conhecimento ali pode começar a ser introduzida, e agora ela faz muito sentido. Lá na infância, quando a gente fala de uma educação nutricional, a gente fala de algo muito lúdico, a gente fala de brincadeiras, a gente fala de aproximação dos alimentos e fala ali do vínculo das emoções, né, a experiência emocional positiva frente a um alimento, independentemente de comer ou não. Lá na infância. Agora, na adolescência, essa emoção ela já está ali antes formada, várias dessas sinapses estão morrendo, e eu tenho a criação, todo o desenvolvimento aqui dessa nova área do cérebro, e que tem uma questão mais racional envolvida. Só que para que o engajamento seja utilizado, eu preciso ir lá atrás. Então, dizer para esse adolescente, siga tal dieta, faça assim, assim, assado, isso não é engajar. Então, como eu trabalho na minha prática clínica, trazendo esse adolescente para a nutrição como um todo, como é formado o corpo humano, que mudanças são essas que ele está passando nessa fase, por que ele sente o que ele sente, por que o corpo dele faz o que ele faz. Esse processo do amadurecimento cerebral, explicar para ele a verdade, como essa é uma janela de oportunidade para a criação de novos hábitos. E não se enganem, esse adolescente ele tem vontade de ter esses novos hábitos. Só que as emoções muitas vezes estão ali a toda e não permitem, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Então a gente já vai, é um momento de já ir trabalhando ali essa questão cognitiva, trazer esse sujeito, esse adolescente, para aceitar essas mudanças fisiológicas pelas quais ele está passando, para que ele entenda que acontece com todo mundo, que ele não é diferente de ninguém, que está tudo bem, que está tudo certo, que é preciso vivenciar aquilo. Como que a nutrição, como que o exercício físico, como que os bons hábitos podem ajudá-lo. Esse adolescente, pessoal, se ele vai lá para a academia e ele vai ouvir instrutores, e tem aos montes, falando sobre o uso de substâncias, seja lícitas ou ilícitas, ele vai ouvir isso lá, né? E essa pessoa, ela não tem muitas vezes nenhuma formação, ela está falando, por exemplo, de suplementação com alto teor de proteína para uma pessoa pequena que não tem ainda um rim do mesmo tamanho que uma pessoa grande. Tá? Então, assim, esse excesso de proteína
já pode ser maléfico. A gente nem precisa falar só de substâncias ilegais, a gente pode falar de excesso de whey protein aqui, tá? Então, se esse adolescente está engajado, ele está entendendo da sua saúde, ele está entendendo das suas mudanças, ele pode ser muito capaz de se defender, de acabar já utilizando do seu córtex pré-frontal e não da sua amígdala para tomar aquela decisão ali na hora que ele tem um impulso de cair ali no uso dessas substâncias, mas ele está engajado na causa da saúde, tá? Então, assim, essa é a abordagem ali com o adolescente. Veja que vai variar muito de pessoa para pessoa. Você pode estar me vendo e falando assim, nossa, eu não era nada assim, e o outro pode estar me vendo, nossa, era mesmo, eu era... Né? Então, assim, fato é que esse momento da adolescência é essa grande janela e de pessoa para pessoa a gente vai ter abordagens diferentes e cabe a nós estudarmos, nos especializarmos para sabermos ter esse olhar individualíssimo, tá? Porque o engajamento, ele só acontece de uma forma extremamente individual, cada pessoa vai se engajar de determinada forma, com uma determinada coisa, beleza? E a abordagem com a família, que na opinião é a principal. Gente, tanto na infância quanto na adolescência, e eu te digo que até na vida adulta, tá? Eu não sei vocês, mas eu prefiro não ter em casa um montão de comidas recreativas, porque acabam virando uma tentação e eu acabo... na hora ali da TPM, na hora do comer emocional, principalmente, eu acabo indo atrás daquilo. Então, assim, as compras, a disponibilidade da casa, ela é sempre o ponto de partida, principalmente para quem não tem cartão de crédito, para quem não tem poder de compra, para quem não sabe preparar ali muito bem o seu próprio alimento. E é muitas vezes o caso aqui do adolescente. Então, a disponibilidade da casa é um grande papel aí dos pais. É um grande papel dos pais entender esse processo de amadurecimento do corpo, mas muito mais lento do cérebro, e que esse adolescente ele não é adulto, ele não é capaz das decisões racionais, ele ainda precisa de cola, ele ainda precisa de cuidado, ele precisa de comidinha pré-pronta ali no mínimo, né? Uma fruta cortada, ele ainda é extremamente impulsivo, emocional, e isso é visto como de uma forma exagerada na adolescência, exatamente por essa incompatibilidade da visão do adulto, de quem está de fora. Esse corpo já grandão de adulto e essa atitude tão infantil. E é normal? Isso é normal. Então é preciso normalizar esses comportamentos e ensinar esse adulto a agir de forma adequada. Não adianta você querer que esse adolescente agisse como um adulto, porque é uma questão fisiológica. O cérebro dele não está maduro assim. Você vai ficar ali batendo, dando murro em ponta de faca, batendo cabeça, porque não vai funcionar do jeito que você queria. Vai funcionar do jeito que a biologia atua. Nessa fase também ainda não acabou a necessidade de envolvimento dos pais, a necessidade da refeição em conjunto. Então o adolescente muitas vezes ele perde isso, o adulto, eu falo assim, quando eu morei em São Paulo, no Rio, né, e principalmente em São Paulo, eu digo que assim, São Paulo ela tem muita placa de orientação, de direção, né, e aí você vai, por exemplo, rodoviária. Aí tem assim, rodoviária, rodoviária, rodoviária. Você vai seguindo a placa, se locomovendo pela cidade imensa com base nas placas. Rodoviária, rodoviária, de repente as placas somem. É assim, aí eu brinco que é assim, daqui você já sabe, né? Pô, você não sabe, né? Você não sabe onde é a rodoviária. E o adolescente, ele vive mais ou menos isso. O adulto vai, durante a infância, vamos sentar na mesa junto, vamos manter a disponibilidade da casa, toma aqui o seu lanchinho, e isso e aquilo. E de repente na adolescência, aquilo é colocado em xeque. Daqui você já sabia, né? E isso não é verdade. O engajamento dos pais, né, o envolvimento dos pais nessa fase, ele é fundamental. Então, as refeições em conjunto, o exemplo, tá? Eu tenho ali a prática de exercício físico, o adolescente, ele, em geral, ele adora, ele vai adorar ir para o clube nadar junto, ele vai adorar
e correr junto e praticar ali, hoje em dia todo mundo anda de bicicleta, né? Eu acho que eu sou a única que não tem bermuda com almofadinha no bumbum. Então ele vai ali fazer trilha de bicicleta com a mãe, com o pai, tá? Então esse envolvimento da família ele é fundamental e eu tenho muitas vezes ali uma família que ela traz esse adolescente assim, eu tenho problema de imagem corporal, eu não gosto do meu corpo, eu sou gorda, eu tenho maus hábitos, meu filho vai pelo mesmo caminho, mas ele já é adolescente, então eu trouxe ele para assim, você dar um jeito nele. E não é assim, essa fase ela ainda vai precisar, e eu diria que ela é a última grande janela de oportunidade que não seja simplesmente um caminho racional. Lá na vida adulta, você vai, por exemplo, fazer uma dieta, melhorar os seus hábitos alimentares com uma base exclusivamente racional e a mudança de comportamentos já estabelecidos. Aqui não, aqui na adolescência eu tenho a oportunidade de estabelecimento de novos comportamentos, né? Eu tenho aqui, cara, andou de bicicleta, engajado, gostando, aquele vai ser um hábito provavelmente para uma vida inteira, ainda que lá na vida adulta, não pedalo mais, mas eu adoro, eu tenho aquilo criado ali na minha mente, né? Então esses pais, eles precisam ter esse entendimento da sua responsabilidade de envolvimento e muito importante, pessoal, muito importante. Esses pais precisam ajudar seus filhos a encararem as mudanças corporais dessa fase como normais e ficarem de olho em questões de distúrbios alimentares. É na adolescência que acontece a maioria do início, né, dos distúrbios alimentares. Aliás, pessoal, o que acontece? Por exemplo, deixa eu ver uma esquizofrenia, tá? Várias doenças, transtornos mentais, inclusive as que têm ali, tem uma questão genética exclusiva ou forte, tá? Vamos supor que esteja escrito nas estrelas, né, nos genes, que esta pessoa ela vai sofrer de esquizofrenia. Na adolescência, a esquizofrenia, né, ela tem a ver principalmente ali com o córtex pré-frontal, que não era antes desenvolvido. É na adolescência que essas questões começam a acontecer. As doenças, os transtornos mentais, os distúrbios alimentares, tudo isso está sendo regido ali no córtex pré-frontal. Então é muito importante que a gente esteja observando, atento, de olho e oferecendo a devida ajuda, que a gente não confunda, por exemplo, um transtorno mental com as grandes mudanças da adolescência, né? Então, assim, várias doenças, vários distúrbios, eles vão começar a acontecer nessa fase. E aí, esse olhar carinhoso, a gente precisa parar de olhar para o adolescente, dar palestra em casa aqui, fazer coisa em casa, home office e tal, tem esse porém, né? A gente senta em cima da perna, aí dormiu meu pé aqui. Então, assim, a gente precisa parar de ter esse olhar antipático para o adolescente e raso, são os hormônios, entender e abraçar essa complexidade toda. A biologia do ser humano, né, como eu falei já para vocês lá no início, a biologia ela precisa ser abraçada, e principalmente por nós que somos profissionais da saúde, nós somos os profissionais da biologia, né, para falar ali de amenidades e são os hormônios e culpar a família para isso não precisa de um profissional de saúde sério, humano, né? Então, assim, esse abraço ali nessa biologia precisa acontecer, o olhar atento a essa questão dos distúrbios e dos transtornos, das doenças mentais, uma atenção muito grande. Então, se eu tenho uma questão que é meramente genética ou que é fortemente, não é meramente genética, mas é fortemente ali genética e está escrito nos genes que vai acontecer, é provável que comece a acontecer nessa fase. E se eu tenho uma questão que tem influências ambientais e que está se fechando, é nessa fase, tá? Então, assim, se eu ainda posso contribuir de alguma forma, ambientalmente falando, com bons hábitos, com a prática de exercício, com uma boa alimentação, é nessa fase.
Então é muito importante esse fechamento dessa transição que vem ali da adolescência, nos levando necessariamente para a vida adulta, tá? A gente tem ali esse complexo mecanismo que é o nosso cérebro, a gente tem toda a sua interação que eu poderia ficar falando. Gente, eu poderia dar 10 horas de palestra aqui, tô vendo aqui quanto tempo deu. Não enxergo. A gente tem esse complexo mecanismo, se passar, depois eu faço uns cortes e edito o vídeo. A gente tem esse complexo mecanismo do nosso corpo, da nossa biologia, e eu fiz questão de trazer muito para vocês essa coisa da biologia, porque eu acho que ela é pouco falada. Hoje a gente está olhando muito ali para a nutrição comportamental de um jeito que tem que tomar cuidado, de um jeito que às vezes é raso e de um jeito que invade a área do colega, do psicólogo, né, do psiquiatra, e que ela não pode invadir, ela não pode substituir, a gente precisa aprender a trabalhar de forma multidisciplinar, porque se a gente se mete a cuidar no lugar do psicólogo, da psicologia, a gente vai fazer mal feito, a gente vai fazer raso, sabe? Mas esse olhar para a biologia, ele precisa acontecer em todas as áreas, inclusive aqui na nutrição, né? De mãos dadas com essas outras profissões, com esses outros especialistas. Então, notado alguma coisa ali na adolescência, é importante. Se a gente tem um histórico familiar de distúrbios alimentares, se a gente tem um histórico familiar de transtornos, de doenças mentais, a gente precisa ter ainda mais cuidado com esse adolescente. Quem sabe ter ali o acompanhamento de um especialista. Olha, eu tenho um histórico familiar importante, então eu estou aqui trazendo esse adolescente para a gente avaliar, para a gente entender se essas mudanças, se esse processo tão complexo e tão doloroso que acontece aqui na adolescência, se ele está de fato dentro dos padrões, né? Se é de fato essa mudança que é atribuída à adolescência, ou se eu tenho aqui um problema e eu estou atribuindo um problema à mudança da adolescência. Isso acontece muito, tá, gente? Vocês vão ver aí na prática de vocês. Quando eu tenho uma questão acontecendo, tudo é depositado ali. Então, eu tenho, como eu falei, eu estou me especializando em autismo, né? Então, eu tenho aqui um autista, tá? Eu atribuo tudo. Ele tem recusa alimentar, ele tem dor de barriga, ele tem insônia, ele tem irritabilidade. Eu atribuo tudo ao autismo. E aí eu paro de olhar com mais atenção a complexidade desse ser. A gente não pode pré-julgar e atribuir tudo a uma questão da pessoa. E aqui na adolescência se encaixa. Só porque ele é adolescente não quer dizer que tudo isso seja por causa da adolescência. Podem ser coisas aparecendo que antes não apareciam, porque acontecem no córtex pré-frontal e antes ele não estava desenvolvido. Agora está começando a se desenvolver. E aí essas questões estão começando a aparecer. Não pode atribuir tudo, tá? Então, a adolescência é essa nossa segunda grande janela. Ela merece muita atenção. Já recebi crianças com transtornos, adolescentes com transtornos alimentares porque passaram por nutricionistas que vieram com dietas de pesagem de alimento, dietas extremamente restritivas, low carb para criança, o alto consumo de proteína, na verdade, na infância, ele é uma grande causa de sobrepeso e obesidade, né? A gente tem aqui uma divergência com o que hoje a gente crê para a fase adulta, mas na infância e na adolescência é muito diferente, tá? Então eu tenho muitas questões, uma complexidade muito grande e um carinho muito grande para atender esse público. Por isso, a pessoa que ela vai lidar com esse público, quero dar uma informação para vocês. Se você, por exemplo, tem interesse na área de materno-infantil, eu tenho vontade de atender crianças, eu tenho vontade de atender adolescentes, essa é uma área que ela pode ser feita assim, saiu da faculdade, você pode atender crianças e adolescentes, né? Diferente ali de algumas áreas que exigem a especialização, né? O caso da nutrição funcional,
tá? Para você colocar lá assim, nutricionista clínica, você precisa ter se especializado. Não é o caso do infantil, tá? E aí, independentemente de você ter ou não se especializado, é importante que você entenda que para boa execução do seu trabalho é preciso estudar, não chama especialização, você estudou por conta própria, você fez uma mentoria, né? Hoje a gente tem muito esse processo de mentoria, que eu, aliás, adoro. No autismo eu optei pela mentoria, né, do maior nome do Brasil e que eu gasto mais, inclusive, do que se fosse uma especialização, mas eu me sinto muito mais ali preparada na prática clínica, no atendimento ao autista. Eu não fico lá tendo um monte de matéria que eu não vejo a aplicação prática, né? Então, independentemente da forma, meu ponto é, independentemente se você vai fazer especialização, pós-graduação, mentoria, você precisa estudar muito para conseguir atender esse público com competência, com essa visão do todo. E principalmente é preciso você estudar o cérebro. Eu estava falando com vocês aquela hora, né? Até mudei o assunto um pouco, que eu falaria 10 horas para você, porque a gente ainda pode falar do segundo cérebro, da ligação do intestino, né, nosso segundo cérebro com tudo isso, questões, me aprofundar mais do sistema de recompensa. A gente tem muitos temas ali específicos dentro de todo esse processo de crescimento e desenvolvimento e que é super interessante, tá? Em termos de resultados efetivos, na adolescência é maravilhoso, porque a gente tem um corpo em pleno anabolismo, então você não precisa nem pensar em anabolizante, porque já é natural, testosterona lá em cima, né? Então a gente tem um corpo que ele facilmente adquire massa magra, então por isso não fazer dietas muito restritivas, e a gente tem um corpo que está em crescimento. Então muitas vezes você vai, em caso de perda de peso, por exemplo, você vai trabalhar com uma perda que ela muitas vezes é até zero, né? Mas eu tenho o ganho ainda de altura, eu ainda tenho a possibilidade de ganhar em altura, então eu tenho a redução do IMC. A dieta restritiva, ela nunca é uma boa opção na infância e na adolescência, porque o crescimento sempre está em jogo. E o crescimento, ele precisa ser priorizado. O crescimento, ele é mais importante do que a regulagem do peso, tá? Então não pode faltar para o crescimento. A gente pode até conviver com um sobrepeso, mas a gente não pode conviver com um déficit de crescimento, tá? Então dietas restritivas, elas nunca são bem-vindas. E quando a gente fala dessa questão da amígdala, da decisão muito emocional, a gente fala de vincular o que a gente está propondo, o que a gente está prescrevendo, de uma forma extremamente emocional. Então, quando eu falo assim, você precisa emagrecer, você tem essa dieta aqui, eu estou falando para um ser emocional. Eu estou falando, você está gordo e feio, você não está bom do jeito que está, e você precisa ser diferente, você precisa fazer isso aqui que você não gosta para ficar de um jeito que é mais legal, que é mais bem aceito pelas pessoas. Então, olha só, tem que ter muito cuidado para não ser mal interpretado dessa forma. A abordagem, ela não é simples, ela tem que ser muito delicada e ela é delicada para aquela pessoa em especial, né, para aquele indivíduo. Ah, Fabi, qual que é o jeito então que você aborda isso? Depende do adolescente. Por isso, nas minhas consultas, em geral, a primeira conversa é sempre com os pais, e sem a criança, sem o adolescente, para a gente entender aquele contexto, tá? Então, assim, independentemente dos seus caminhos, pessoal, quem for lidar, independente também de serem especializados, às vezes você vai lá atender adulto, mas aparece um adolescente ali de 14, 16 anos e você decide atender, e aí como que você vai atender, né? Então, é importante que você tenha essa visão da diferença e da importância de respeitar essa diferença em sua própria biologia. É muito maior. A biologia impõe, a biologia, ela atropela. A biologia, ela atropela. A biologia, ela passa por cima de tudo, de opinião, de preferência. A biologia atropela, ela manda na nossa vida, ela manda em todas as nossas funções, tá? Espero que tenham gostado, que eu não tenha exagerado, o vídeo ficou enorme, eu acho, né? Um beijo para vocês,
fica aqui novamente meu Instagram, @NutriFabianaSalgado, e lá tem o link para o WhatsApp, para todos os contatos, viu? Muito obrigada pelo convite, Yuri, muito obrigada a todos vocês pela atenção, meus parabéns pela escolha dessa profissão linda que eu amo tanto, e eu espero vocês para as dúvidas, espero vocês lá no meu Insta, viu? Um beijo enorme!